Por que a mulher tem propensão para ter mais depressão, mais transtorno depressivo do que o homem? Bom, hoje em dia o quadro tende a se igualar. Isso era, vamos dizer assim, numa época mais remota. Hoje em dia iguala por quê? Porque a mulher tem as mesmas atividades que o homem praticamente tem. Sai fora de casa, trabalha fora, tem uma vida social maior. Então isso tudo favorece com que a mulher não tenha o quadro depressivo, vamos dizer assim. Ela pode ter o quadro genético da depressão, mas não o transtorno depressivo. O transtorno depressivo é tanto para homem quanto para mulher, que é as frustrações que você faz no seu dia a dia. Então, como evitar para se ter depressão ou transtorno depressivo? É possível evitar? A depressão em si, vamos dizer, você tem que, como é uma característica genética, isso na ciência atual, hoje em dia, que vão ter os determinantes genéticos, essas coisas, pode até se prever. Agora, na circunstância atual, a pessoa tem que nascer num lugar onde tem uma boa qualidade de vida. No transtorno depressivo, tem que ter a crítica, vamos dizer assim, se você causou o problema, ou se você teve o problema, ou uma perda de emprego, ou uma desilusão afetiva, ou uma dificuldade econômica, você tem que analisar a situação. Por exemplo, não, o erro foi meu, eu que trabalhei errado, então daí eu fui mandado embora. Não, é um corte que está tendo de funcionário, então é a empresa que está com problema, não sou eu. Entendeu? A desilusão afetiva é a mesma coisa. Vamos dizer, a pessoa com quem eu namorava não me quer mais. Não quer, precisa saber quais os motivos que ele tem. Esses motivos, se ele não chegar e não verbalizar para você quais são os motivos, não adianta você ficar pensando na cabeça o que é, o que não foi, por que é, porque ele tem outra, por que ele não tem. Isso aí vai te levar a fazer um quadro de um transtorno depressivo, de uma ansiedade. Qual seria, então, o melhor tratamento para a depressão e o transtorno depressivo? Ou é o mesmo medicamento para os dois? Os medicamentos existem hoje em dia, que são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses medicamentos, eles são bem seletivos, é tipo chave fechadura, eles agem na região onde há o comprometimento da serotonina, que é no sistema límbico, na área da emoção. E tem alguns medicamentos que também são inibidores de recaptação de noradrenalina, que também é outro neurotransmissor e que também age nessa região. Esses medicamentos eles não resolvem o problema 100%. O medicamento resolve em torno de 60% a 70%. 30% a 40% é o próprio doente que tem que ter a vontade de querer melhorar. E nesse ponto também age a psicoterapia, que vai fazer com o psicólogo, tem a terapia ocupacional que eles vão fazer para se ocupar, para ter uma atividade no dia a dia, para aqueles que não têm. A atividade sempre é importante. Agora, você tem que embasar essa atividade dentro da tua realidade. É aquilo que eu falei. Você não pode fazer, por exemplo, uma cobrança muito grande de postura. Você tem que achar e agir de acordo com os teus princípios morais e, dentro disso, poder trabalhar da melhor forma possível. Isso é um modo de evitar uma crise de transtorno depressivo, ansiolítico, né? E também ter as atividades recreativas que todo mundo tem que ter. Às vezes, para um falar, você tem que fazer caminhada lá no estádio. Pode ser que para isso, para ele seja um estresse caminhar no estádio. Ele não gosta. A atividade dele é ler um livro. Então, tudo bem, então vai ler um livro. Você também vai usar esse tempo para você, para a tua pessoa. E isso vai fazer com que você tenha um suporte, como se fosse um amortecedor de um carro. Você vai ter um suporte para sobrecargas de emocional que você tem na vida. Então, se a pessoa tomar o medicamento, mas não quiser procurar psicólogo, quer fazer uma terapia, e ela falou, eu não consigo enfrentar esse problema, estou tomando medicamento, mas me começa a dar ansiedade, transtorno de ansiedade, eu caminho aí para ter o transtorno depressivo, mas eu quero resolver sozinho, eu consigo? É difícil, é difícil. Geralmente tem que fazer um acompanhamento com o psicólogo. O medicamento... Ou psiquiatra, né?
Ou o psiquiatra. O psiquiatra é aquele que faz a medicação e atua. Agora, o psicólogo é que faz a interpretação das ideias e procura fazer com que você ache qual que é o melhor caminho para você. Entendeu? Essa que é a finalidade. Agora, existe pessoas que conseguem lutar sozinhas. Isso existe. Mas, não, vamos dizer assim, é mais difícil. Para a pessoa, para o paciente, é mais difícil. Agora, o tratamento dura quanto tempo? Para uma doença e para outra? Para o transtorno depressivo, geralmente de 4 a 6 meses. Para um quadro de uma depressão, que seria a depressão maior, é para o resto da vida. Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas para enfrentar melhor a vida sem se estressar demais. Vamos dizer assim, como que você pode enfrentar a vida? Você tem que ter o teu trabalho, trabalhar dentro disso com honestidade, né? Procurar fazer o melhor possível. Nunca você vai ser o perfeito, porque não existe o perfeito, mas procurar fazer o melhor possível. Ter a tua atividade recreativa, aquilo que te faz bem, que é o teu momento. Ter, vamos dizer assim, identificação com as pessoas com quem você convive, procurar conviver da melhor forma possível e levar uma vida saudável. Eu acho que seria isso. Agora, tem que saber entender que tem determinadas crises que são crises provocadas pela sociedade, pelo mundo, e não é crise provocada por sua pessoa. Então, essa crise, você vai ter que ter uma estrutura para analisar e para enfrentar essa crise, de uma forma ou de outra, né? Doutor Paulo, muita gente pensa o seguinte, aquela pessoa tem dinheiro, não tem problema, e eu só vivo com problema. Eu gostaria que você explicasse o seguinte, todo ser humano tem problema, uns mais, outros menos. Resumindo, é isso? É isso. Toda pessoa tem um determinado problema. Uns têm uma facilidade para lidar com esse problema, porque você pode nascer com uma facilidade, assim como tem uma pessoa que tem facilidade em matemática e o outro tem dificuldade, tem aquele que tem facilidade para resolver os problemas do dia a dia e não se estressa. E tem aquele que é mais frágil, vamos dizer assim, com problemas emocionais. Eles resolvem problemas, vamos dizer assim, financeiros, problemas matemáticos, uma grande habilidade, e no problema emocional ele é frágil. Isso é uma diferença na personalidade de cada um. Então, mas o senhor percebe hoje em dia que o ser humano está melhorando ou não? Está regredindo? Não, é que os fatos... Em termos emocionais. Não, em termos emocionais, o ser humano é emotivo. Sempre foi. Agora, o que acontece na época atual é que o mundo é mais agressivo. Então, a doença aumenta o transtorno emotivo. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais agressivo contra essas pessoas, né? É o mundo globalizado. Antigamente, por que não tinha tanto? Porque a pessoa vivia num ambiente onde era a família dele, num sítio longe, onde não se fazia também o diagnóstico, falava que a pessoa era nervosa e vivia lá, era aquilo. Ele produzia para ele comer, produzia um pouco mais que ele vendia na cidade, comprava alguma coisinha numa venda, a vida era mais tranquila. Hoje não. Agora, pela sua percepção, qual a tendência emocional do ser humano daqui para frente? É continuar assim, conturbado, sempre? A tendência é aumentar cada vez mais. Cada vez mais que o mundo for agressivo, cada vez mais que for necessária vamos dizer assim, a parte econômica no mundo, a briga pela parte econômica, essa situação vai tender a se agravar.